Sejam bem-vindos, estamos de volta para a nossa aula 2, que é a continuidade dos estudos dos princípios da execução penal. Já adianto para você que este rol de princípios que nós vamos estudar aqui não é um rol taxativo, até porque nós não temos uma codificação que trate exclusivamente de construções principiológicas. Então, o que nós temos aqui, e realmente é o que é tratado no nosso livro, são justamente os principais princípios que são utilizados pela nossa doutrina, tá? O nosso princípio de agora é o princípio da intervenção mínima, tá? Que trabalha com a lógica da fragmentariedade e com a lógica da subsidiariedade. Esse princípio, ele é muito estudado lá na parte geral de direito penal, quando se cuida do princípio da insignificância, lembra? Aqui nós temos o mesmo raciocínio com relação à aplicação da intervenção mínima no âmbito da execução penal. Ou seja, apenas as condutas que ofereçam lesão ou perigo de lesão a determinados bens jurídicos devem ser tutelados pelo direito penal. Ora, Laila, mas a gente já não está na execução penal? Lembra que na aula passada, no último princípio, nós tratamos da realização de conduta pelo apenado, que possa caracterizar também crime. Então, perceba que no âmbito das sanções disciplinares, nós usamos a mesma lógica de aplicação do princípio da intervenção mínima. Vai haver uma regulamentação administrativa, uma previsão legal sobre faltas disciplinares, as de natureza grave estão previstas na Lei de Execução Penal, e nós vamos estudar sobre elas. As lesões leves e médias, cada estado da federação poderá livremente regulamentar, muito embora nós tenhamos uma lei federal que trate disso também. Mas veja que só haverá uma preocupação por parte do sistema da execução penal em regulamentar, tratar de condutas que efetivamente ofereçam lesão ou perigo de lesão a determinados bens. Por isso, e veja a lógica, e veja porque você não precisa decorar. Por isso que a maioria das sanções ou das faltas disciplinares que são praticadas, elas também caracterizam crime na esfera penal. Porque aquelas condutas, elas acabam por violar alguns bens que o ordenamento jurídico penal entende como protegidos, porque já há previsão legal de crime. Então veja que é uma lógica, você não precisa decorar. Ora, se eu tenho a lógica da intervenção mínima na execução penal, significa dizer que as condutas que são realizadas nesse âmbito, nessa esfera, devem, a rigor, caracterizar a violação de bens jurídicos. Ora, se caracterizar isso, significa que, de forma paralela, eu vou ter o correspondente lá na esfera criminal, ok? E com relação à subsidiariedade penal, é óbvio, somente haverá intervenção quando outros mecanismos não forem suficientes para estabilizar aquela relação social. Ok? Então, veja que vou dar um exemplo para vocês de execução penal. Os presos estão dois presos e uma cela estão discutindo muito, não chegaram a praticar nem vias de fato, nem lesão corporal entre um e outro, mas muita briga, muita conversa verbal, tá? Vamos hipoteticamente imaginar que isso não caracterizou crime contra a honra, tá? Só conversas desaforadas, conversas alteradas, e isso estava causando um transtorno dentro da cela. Veja, vai haver ali uma prática de sanção disciplinar entre eles? Provavelmente não. Então, o que o diretor vai fazer? Vai trocar eles de cela. Perceba que houve aí, um meio alternativo. Perceba que não houve a necessidade de se instaurar um procedimento administrativo disciplinar com relação a esses presos para apurar eventual prática de falta grave ou média ou leve. O diretor do estabelecimento, ele foi lá e resolveu. Ele se utilizou de um outro mecanismo, se utilizou do seu poder, do seu poder-dever de
gestor do estabelecimento prisional para mudar esses presos de cela. Então, perceba que não houve necessidade de incidência de um regramento normativo mais incisivo.